eu gostaria de explorar um pouquinho o tema da gente ter um maior entendimento, que as pessoas muitas vezes não sabem o que é a previdência pública, a previdência privada. A gente hoje vai explorar mais a previdência privada, mas eu não gostaria de passar o assunto sem falar um pouquinho da importância da previdência pública que a gente tem e, se puder, também ter até alguns paralelos, que eu sei que a senhora também fez vários estudos e várias comparações com outros países ao longo do tempo. Então, podemos falar um pouquinho sobre essa dinâmica e a lógica da previdência pública que a gente tem no Brasil? Excelente questão, que acho que a gente tem que começar exatamente pelo sistema que o Brasil tem adotado de previdência. Então, o Brasil, ele tem a previdência social propriamente dita, né, que é gerida ali pelo INSS e as entidades de previdência, RPPS para os servidores, mas o INSS é para toda a população. E então essa é a previdência social, e nós temos a previdência complementar, que é o que você colocou, a previdência privada. Enquanto nesse primeiro sistema da previdência social você tem um sistema mandatório e de repartição simples, eu já explico o que é. O sistema da previdência complementar é um sistema voluntário e de capitalização de recursos. Então você tem, se de um lado você tem um sistema que é mandatório para todo trabalhador, e para aquele que tem a CLT, isso é descontado ali no seu salário, e para os demais, você tem as formas de contribuição, como trabalhador avulso, MEI, então, e alíquotas ali pelo o mínimo, o máximo, enfim, que você pode contribuir. Então, isso é descontado na folha, também tem a contribuição do empregador. Então, todo esse volume que é arrecadado, ele paga para quem já está aposentado. Estava aposentado ontem, ele colocou no passado, ele também colocou recursos para as pessoas que estavam aposentadas na época que ele estava trabalhando. Então você tem ali as pessoas ativas, né, trabalhando, que contribuem para a Previdência, e a Previdência, por sua vez, ela paga as aposentadorias, então, para as pessoas que já estão aposentadas. Então, isso é mandatório. Não tem formação de reservas, por isso que a gente fala de repartição simples, né? Em inglês é pay as you go, né? À medida que você paga, tem gente saindo e sendo pago isso. Então, não tem fundo, é importante que fique claro. Já na Previdência Complementar, ela é voluntária, então a pessoa ela tem opção de contribuir para um sistema onde você tem a formação de reserva. E essa reserva, na medida em que você vai contribuindo, isso vai ser alocado no mercado financeiro de capitais. Ok. Conta com uma parte ali nessa acumulação que vai formar sua reserva. Além da sua contribuição, você tem o milagre dos juros compostos. Porque quanto maior for o tempo, maior vai ser a participação desse resultado, da rentabilidade, ou seja, daquele recurso que foi alocado no mercado para fazer parte da sua reserva e você ter o benefício que você espera lá na frente. Outro dia meu filho estava me falando o seguinte: na escola deviam ensinar pra gente essas coisas básicas da vida, como que paga um boleto, qual a importância do INSS, o que é aposentadoria, literacia financeira, literacia de saúde mental, enfim, tem uma série de literacias que a gente está cada vez mais defasado em relação ao que está acontecendo ao longo do tempo. E uma das coisas que me chama muita a atenção é que você estava explicando antes, em algum dos seus blogs, que o sistema da Previdência, ele não é somente a pensão. Ele tem uma série de seguros que ali estão embutidos também, que garantem para o trabalhador determinadas situações contingenciais que é importante as pessoas terem noção. Poderíamos falar um pouquinho sobre isso daí antes de passar para o próximo pulo aí da Previdência Complementar? Excelente questão, né? Então, às vezes as pessoas falam, não preciso da Previdência Social, ou é um benefício muito reduzido. Só para ter uma ideia, né, se você quiser ter uma renda de R$7.000 durante 20 anos, você vai precisar pelo menos uma reserva de R$2 milhões. Se você quiser ter esse tipo de benefício lá na frente durante 20 anos. A Previdência Social, ela também é importante colocar que é um benefício vitalício. Tem a questão, né? Então, durante toda a sua vida, você vai receber aquele benefício quando você for elegível a ele. Só que durante a fase de contribuição que você está trabalhando, pode acontecer alguma outra coisa, né? A gente chama de precariedades da vida. No próprio momento em que você vai precisar parar de trabalhar por questão de idade avançada, que faz parte da vida, existem
situações que é a invalidez ou mesmo a morte. Né? Então, o caso de invalidez, ele funciona como um seguro. Então, quando você faz a contribuição, você tem a qualidade de segurado da Previdência Social. Então, você recebe, a depender da invalidez, você recebe esse benefício. Salário maternidade também. A questão da pensão. Então, na qualidade de segurado da Previdência Social, a pessoa pode ter esse tipo de acesso. Se você quiser ter isso na Previdência privada, você vai pagar um prêmio para ter isso também na sua Previdência. Sim. Existem também. Então, a beleza da Previdência como política pública, e eu entendo que tem que ser tratada dessa maneira, é garantir o bem-estar no futuro e em momentos em que a gente vai necessitar, né? Como eu falei, a questão da precariedade da vida, é a realidade da vida. Então, uma das coisas que a consciência em outros países, principalmente que já trabalham com um contrato de trabalho diferente do nosso CLT, já existe muito mais pejotização, existe muito mais essa questão de autônomos, de trabalhar por horas, de talent as a service, e no Brasil agora está chegando isso daí. Então, a primeira recomendação para formar um fundo para aposentadoria é em escadas, pelo que eu estou entendendo. Primeiro eu contribuo para a Previdência Pública e logo depois eu passo para contribuir para uma previdência privada. Assim eu consigo formar um bom portfólio para começar a pensar em me aposentar, seria isso? Principalmente para esse pessoal que está fora de empresas que estão contribuindo, porque a gente está vendo cada vez mais na geração Z esse pessoal entrando no mercado de trabalho através das suas MEIs, das suas empresas individuais, etc. E muitas vezes eles se colocam numa situação avessa a essa contribuição e a gente tem que aí, no caso, ponderar esse tipo de risco que está passando para sua própria carteira, né, de benefícios lá na frente. Realmente, isso é complicado para o país, é complicado para a pessoa, né, e tem recebido grande relevância na medida em que a população, né, ela tem optado ou tem sido levada a esse tipo de contrato de trabalho, menos o CLT, né, que onde você tem ali a facilidade de já estar sendo na fonte do seu salário, você já está contribuindo. Por outro lado, se você não estiver formalizado, você precisa fazer a sua contribuição. Né? É mandatório. Todo aquele que tem renda precisa contribuir, mas a pessoa é que tem que ter essa iniciativa. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Meu INSS, tem até simuladores ali do que você precisa fazer, do quanto você precisa contribuir e informações sobre tudo que precisa ser feito. Mas, em rápidos números aqui, a gente tem, então, trabalhador avulso, tem o MEI e tem contribuição, aquela contribuição mínima de 5% que você pode estar fazendo todo mês, que não me fala a memória, para ter o benefício mínimo ali seria R$70 você pagar todo mês, e até R$1.700 para quem quiser fazer o completo e ter o benefício de R$7.000. Agora, o importante aqui, seja o mínimo, seja o máximo, que define lá no final que você vai receber, é ter a qualidade de segurado, porque ele vai contar como tempo de contribuição. Sim. Que faz parte desse funcionamento da Previdência Social, de você ser elegível. Né? Então, para você ter aquele benefício, você tem que ter aquela idade no teto que você contribuiu e tal, e aquele tempo de contribuição, considerando aquilo que efetivamente você pagou, ou que foi debitado ali da sua folha de pagamento em contribuição para a Previdência Social. Então, eu estou falando, independente da alíquota, você também tem um outro fator que é o tempo de contribuição. Então, é certo que você já tem possibilidade de fazer essa contribuição. O fato das pessoas não terem essa facilidade de estar sendo debitado automaticamente, leva à necessidade das pessoas terem um comportamento, não só o conhecimento, mas o comportamento, para poupar. Não estou falando de caderneta de poupança, eu estou falando do ato de não consumir hoje para guardar para o futuro. É algo que realmente que você aprende desde criança, a você receber um doce e guardar para amanhã, né? Não consumir tudo. Então ele começa em casa. Né? Então, a pessoa, mesmo falando de previdência social, até a previdência privada, a pessoa tem o conhecimento já tem que começar em casa, e o comportamento. E ela ingressando no mercado de trabalho e tendo renda, ela saber que é importante ela ter a qualidade de segurado, e aqui no Brasil, então, gov.br, você tem que estar ali no meu gov, né? O e-gov lá você tem que ter, e entrar no meu INSS para você ter o número
né, de vinculação ao INSS e você poder ser um segurado. Agora, não precisa ser depois você colocar para a Previdência Social, mas normalmente né? Porque na medida em que você vai subindo na carreira, se for uma empresa, ou você vai tendo maior renda pela função do trabalho que você desempenha, talvez isso ultrapasse o teto da Previdência. Uhum. Ou no momento que você começou a contribuir, mesmo pagando pela alíquota maior ali, você não consiga ter aquele teto da Previdência. Então você precisa complementar. Independente disso, você guardar sempre é bom, né? Então, Sim, se for sim. isso é melhor ainda, porque tem incentivos fiscais importantes para você estar colocando. Então vai depender sim do momento da sua vida. Eu entendo que sempre. Né? Assim, mas o difícil é isso, né? Você deixar de consumir. Hoje a gente vive numa realidade, Felipe, desse consumo rápido de tudo. Sim, sim. De forma, uma visão de curto prazista, né? Curto prazista, isso, a informação, esse ganho rápido, essa aposta, e previdência não é isso, né? Previdência é comportamento, é conhecimento, para lançar mão dessas oportunidades que eu entendo como algo precioso para qualquer nação e desenvolvimento econômico e social.